Bom dia, Kelly. Bom dia, Bom dia, Flávio. bom dia, bom dia, bom dia, Flávio. Bom dia, Flávio. Eu voltarei. Chega. Tralará, 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 tralará. Dia, Bom Flávio. Flávio. dia, Gustavo. Bom dia, Fran. Bom dia, E Paula. aí, professor, Diga, filho. eu tô vendo um aluno também com o mesmo nome bem parecido ao senhor. Oxi, sou eu? De novo. Tem um mais atrasado. É. Bom dia, professor Flávio. Bom dia, Gustavo. Mais atrasado é o que tá com o mapa. É, o que tá com o mapa. Porque o que tá com o mapa tá no PC. Aí, como eu vou estar passando, a carga é muito grande do Zoom. No Meet não ficou assim, não. Mas no Zoom fica um atraso. Atraso de uns 2 segundos. Às vezes eu olho aqui, aí eu olho pro PC, depois é que eu vou olhar pro PC. Atraso e o... Oi, Flávio. Oi. Tudo bem? Oi, tudo bom? Ó, vou fazer a chamada, viu? Bem rapidinho. Vocês, a Eita. frequência, vocês colocando lá no chat. Coloca logo o nome de vocês, certo? Eu estava fazendo a correção ontem da frequência, teve gente que colocou apelido. Não coloca o apelido não, viu, gente? Coloca o nome mesmo. Aí, Pauran, Adriele, Lucas Bastos. Isso. Coloca os nomes de vocês. Aí, Adriele, Gustavo, Anne, Karine Alves, Vinícius, Ramon, Felipe, Renato, Pauran, isso. Vai colocando. Coloca o nome. Quem quiser colocar o nome completo é mais bonito. Quem não quiser colocar o nome completo, coloca o nome incompleto. Então, olha só, gente. A gente começou na situação, deixa eu ver, já está gravando? Já. A gente começou na situação ligada à formação dos países quanto a desenvolvido, subdesenvolvido, aquela situação de estrutura econômica, social, as tecnologias, o processo de globalização. Depois viemos com a estrutura da transição demográfica. Eu só vou chamar a atenção para uma situação da transição demográfica. Transição demográfica, quando uma população deixa de ser estruturalmente subdesenvolvida, ou jovem, passa para adulta ou para idosa. Bom, então isso aí já fica bem prático. Agora, eu quero mostrar para vocês, vou compartilhar a tela para mostrar uma sequência das pirâmides etárias. Aí eu vou retornar. Ontem eu falei, mas foi rápido, das pirâmides, porque a gente já estava no finalzinho. Mas eu quero me ater exclusivamente numa relação de pirâmides etárias, exatamente para que vocês tenham a ideia geral dessas pirâmides, tá certo? Deixa eu ver. Bom dia, Maria Júlia. Deixa eu tirar o áudio aqui. Isso, olha. Pronto. Então, eu vou compartilhar aqui rapidinho. Não chorem. Não chore assim, não. Slide share. Isso, tá quase. Flávio Araújo iniciou um compartilhamento de tela. Fui eu que estou compartilhando tela. Aí, pronto. Deixa ele dar uma crescidinha. Alguns de vocês vão perceber o seguinte: tem estrutura etária do Brasil, ou estrutura etária de uma população. Em qualquer população, encontramos 3 grupos etários denominados jovens, adultos e idosos, consoante a idade da população em que os constitui. Vocês vão conseguir perceber o seguinte: na página 87 de vocês, dão uma voada aí para a página 87, chegou. Vocês têm da seguinte forma: no segundo parágrafo, a pirâmide etária apresenta-se dividido por gênero, lado a lado, no eixo vertical. Oi, alguém falou? Que página, professor? 87.
8, 7. Aí eu quero chamar a atenção para o final do segundo parágrafo de estrutura etária da população. Aí tem assim, olha, para efeitos estatísticos, considera-se... Marcar. Pode marcar, sim, pode marcar. Tá bom, Mas tem vou uma marcar. observação que eu quero que vocês façam abaixo desse quadro azul, desse box azul. Mas olha só, para efeitos estatísticos, considera-se jovem pessoas de 0 a 19 anos. O material que eu estou mostrando para vocês, jovens de 0 a 14 anos. Porque o material que eu estou mostrando no slide, ele trata-se de uma relação da Organização das Nações Unidas, certo? Para fins de população. Aí ele trata de 0 a 14 anos. No Brasil, nós tratamos exclusivamente, essencialmente, de 0 a 19 anos, 11 meses e 29 dias. Certo, Homem-Aranha? Então, seria exatamente essa relação de diferença, mas isso não inviabiliza, não invalida uma pirâmide etária. Tá? A mesma coisa, a gente vai falar de população economicamente ativa daqui a pouco. Vocês vão ver que existe uma diferença numa aceitação internacional, mundial, para uma relação de população do Brasil. O Brasil adota outras formas. É tanto que, vê só, 0 a 19 anos no livro, jovens, adultos, aqueles de 20 a 59 anos. Olha como ele coloca no material nosso. 15 aos 64 anos, mundialmente. Porque 64 anos, 11 meses e 29 dias, 64 anos, a relação de ser adulto é porque a população economicamente ativa, que são aqueles que trabalham, certo? É aquela faixa que trabalha, pelo menos a maior parte está está empregado, está pagando seus impostos, está trabalhando. No mundo, principalmente os países desenvolvidos, a população economicamente ativa, ela reflete até os 60, 62, 64 anos, as pessoas estão trabalhando normalmente, se aprontando para se aposentar. E muitos se aposentam e continuam trabalhando. Alguns se aposentam, passam 1, 2 anos, pede a desaposentadoria, se desaposenta, depois volta para o trabalho normal. Aí vão ficar até 70, 72, 75 anos, quando se aposentam de vez, né? Ou se aposentam novamente. Alguns, tá certo? A gente falou como polêmica o ano passado de reforma da Previdência do Brasil. Porque a população está aumentando a idade, está morrendo cada vez mais tarde. Quando nós temos uma situação de população com uma idade mais avançada, significa dizer que nós conseguimos trabalhar mais tempo. E trabalhar não deve ser punição, deve ser prazer. Quando uma pessoa diz, prefiro me aposentar aos 50 anos, aos 48 anos, significa que ele vai passar mais tempo ocioso, depois de aposentado, normalmente, ele adoece mais e morre mais cedo. Acontece com muitos isso. Certo? 2 fones de quê? Me diga! Não pega! O Bluetooth não pega! Ai, o áudio tá ligado. O áudio tá ligado, a gente tá ouvindo. Mas pega depois. Depois Pega. pega. Ela é muito gente. Vimos nada. Deixa eu ligar do microfone. A gente chega, se assustou aqui. Não é, eu já pensava que era comigo. Pai, ela é muito inteligente. Eu falei que era um assalto. O povo foi avisado Um também. assalto, é? Não é? Gente, ô, gente, é sério, por que foram avisar? Tava tão legal, velho. Já pensei que eram os caras aqui tentando invadir minha casa. Meu Deus. Eu também, eu até olhei para a porta. Ixi, meu pai. Vamos lá, gente. Nada, um grito, Eu tô chorando de rir berro. aqui. Agora ela tá rindo que nem uma pata por trás da ajude, né, Tá rindo de vergonha, isso sim, duvido não. Bora lá. Irmã. Pronto, depois pega o áudio, pega. Então, olha só. Depois o sequência. Bluetooth funciona, Laila. E a Lara, a outra, tá rindo que nem uma besta por trás da câmera.
Então, olha só. Segundo slide, a gente trata da seguinte forma. Conseguimos perceber no segundo slide distribuição da população a nível mundial. Os países desenvolvidos, vocês podem até identificar aí, colocar desenvolvidos, têm uma percentagem elevada de população idosa. Quanto mais rico o país, maior será a população idosa. A população europeia, ela tende a diminuir. Vocês estão percebendo nessa pandemia como tem um número muito grande de mortes na Europa, porque essa doença ela atinge principalmente as pessoas que têm a estrutura biológica já mais fraca, principalmente os idosos, com pressão alta, com diabetes e algumas outras doenças. Até mesmo a questão da alimentação vai influenciar muito na fraqueza do organismo e essas populações vão ficar mais susceptíveis à doença, acontecendo o maior número de mortes. Então, a população da Europa já se espera que ela diminua, porque é uma população idosa. Existem países na Europa que a população em si, ela tem um número de reprodução muito pequeno e alguns países negativo é esse número. Como, por exemplo, a população da Finlândia é perto de zero a reprodução, a renovação da população. A Finlândia, ela chega a ter 18 meses de licença maternidade. Quando a mamãe tem um filho, aqui no Brasil, a licença é de 6 meses. Lá na Finlândia, 18 meses. Por que tanto tempo? Porque quando eles reproduzem, significa que a população vai estar renovando. O governo usa um incentivo à reprodução, porque a população está diminuindo. Para evitar que daqui a 30 anos ou menos não tenha gente suficiente para trabalhar, eles estão incentivando a reprodução, eles estão incentivando a renovação populacional. Então, há o casamento, tem lá o marido e mulher, e à medida eles não reproduzem, eles não têm filhos, eles não querem ter filhos. Na década de 50 e 60, houve a explosão demográfica europeia, iniciada na década de 40, final da década de 40, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi uma renovação da população porque morreu muita gente na guerra. Mais recentemente, essa população, na década de 1980, ela foi incentivada a não ter filhos ou ter o menor número de filhos. Para vocês terem ideia, uma das propagandas foi: se você tem um animalzinho de estimação, um gato ou um cachorro, sua família já está completa. Marido e mulher trabalhando significa que pode sair para viajar e quando voltar, terá o seu animalzinho que passou os 30 dias num hotelzinho e ainda vai para casa adestrado. É como se subentendesse que se tivesse um filho, deixasse numa escola os 30 dias, numa colônia de férias, os 30 dias, quando voltasse de férias, pegasse o filho, ele chegaria mais mal educado. Então você teria muito mais custo. Né? Aqui no Brasil, na classe média, há uma média de R$500 mil de gasto com um filho até completar 18 anos. R$18 mil. Já pararam para imaginar uma família que tem 2 filhos, o marido e mulher, com os 2 filhos até os 18 anos, marido e mulher têm gasto R$1 milhão com os 2 filhos. Imagina, Francisco. R$1 milhão. Diga, campeão. Imagine a mensalidade desse colégio. Não, cara, não precisa ter mensalidade alta, não. São lanches. Não só a mensalidade, mas tem muitas outras coisas, né, que os pais compram pra gente. É verdade. Se a gente for olhar a mensalidade, se for olhar gasto só com mensalidade, eu não estou colocando lanche não, viu? Só mensalidade, vai girar em torno de uns
90, 100, até em torno de 100 mil reais. Os 400 mil é fralda, leite, alimentação, o restante de alimentação. Isso é muito caro. Lazer, roupas, isso tudo é muito caro. Isso, a Europa, ela começou a refletir sobre uma redução dessa grande quantidade de gastos para fazer com que a população ela tivesse a consciência de reproduzir menos. Reproduzindo menos, iria essencialmente ter uma melhor qualidade de vida. Porque, já imaginaram, minha vovó teve 22 filhos. Dos 22, 13 chegaram à fase adulta de reprodução. 13. O restante morreu. A mortalidade era muito alta no passado. E minha avó teve o primeiro filho com 16 anos. Ela casou aos 15, com 16 o primeiro. O último filho, minha avó tinha 52 anos de idade. Então, Quantos ela filhos ela reproduziu teve? nesse período. Os 23 filhos que ela teve. Então, Poxa. no geral, minha mãe, olha só, deveria ter um número de filhos muito alto. Minha mãe teve 5. Dos 5 filhos que minha mãe teve, só 3 reproduziram. Só 3 têm filhos. Eu tenho 2 irmãos que não têm filhos. Eu tenho 2. Um mais velho que eu tem 1 filho. E o mais novo de todos tem 1 filha. Então, dos 5, só tem 4 netos. Olha a população sendo reduzida. Minha irmã diz não querer ter filhos, já tem 51 anos. Diz querer não ter filhos. Não quis e tá bom, tá ótimo. Um irmão logo mais novo que eu também. Eu nasceu primeiro, o segundo, minha esposa fez logo a esterectomia para não ter mais filhos. Então é essa relação de redução do número de filhos que daria um reflexo na redução da população. Olha os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, certo, gente? Apresentam uma população com grande peso de jovens. Essa é a diferença. A população tende a aumentar, certo? Seguindo. Oi, diga. Ó, a minha avó, ela teve 2 irmãos, contando os que já foram para a terra dos pés juntos. E dos filhos, ou seja, a minha mãe, só eu e eu acho que mais outro, que é da mesma idade que eu, são filhos únicos. Os outros têm mais de um, né? É essa questão da redução de população. Então, aqui no caso foi de um problema que o meu pai teve, ele teve que fazer cirurgia lá, e aí só teve. Sei. Meu irmão, logo mais novo que eu, que não tem filhos, ele também teve a necessidade de uma cirurgia para ter filho. Só que piorou. Desapareceu toda a possibilidade. Ele poderia ter, fazendo um tratamento de coleta de material para fazer inseminação artificial. Mas depois da cirurgia, acabou toda a fertilidade dele. Aí ele não pode mais ter filhos. Mas eram saídas, certo? Eram saídas. Olha só, esse gráfico, ele mostra o seguinte, população mundial. No geral, a população ela foi aumentando, ela estabiliza e ela vai começar a reduzir. A gente tem aí a América Latina, né, e Caribe, a tendência de aumento. Na África, a tendência é de aumento. A Europa, a tendência, em verdade, é de redução, certo? A população tende a reduzir na Europa. Na Ásia, a tendência é de aumento. A Ásia, a tendência maior de aumento na Índia do que na China. A Índia deverá superar a população da China em pouco tempo, certo? A gente tem até alguns dados aí, olha, que trata com China em primeiro lugar, em 2011, olha lá em 2100, a China vai para segundo lugar. Olha a redução da população da China, 1.348.000.000. Olha, a China vai para 941 milhões. Olha, o número de mortes da China será superior ou bem próximo de 400 milhões
O Brasil vai diminuir também. O Brasil vai diminuir também. Você que vai querer ter quantos filhos? 1, 2, 12, 19 ou 25? Então, se você olhar direitinho, vai ter um número muito pequeno de filhos. 19 ou 25. Imagine. Diga, quem perguntou? Flávio, mas a Índia até hoje é a maior população do mundo, porque geralmente você pode ver na população tem mais homens do que mulheres, então ela tem a tendência não é diminuir? Não, olha só, em verdade, a Índia, ela tem mais mulheres do que homens. Mas Sério? quando a gente assiste, normalmente, qualquer programa, qualquer filme, aparecem muito mais os homens. Quando tem manifestações, aparecem muito mais os homens, porque são países muito machistas. A China é extremamente machista, a Índia é machista, o Paquistão é absurdamente machista. A gente raramente vê uma mulher protestando, vê uma mulher fora de casa. Certo? Porque até por uma sequência cultural. Claro. Como, Arthur? A população da Nigéria. A população da Nigéria, ela tende a aumentar. É também extremamente machista. Olha só, Nigéria, com 163 milhões, mas a Nigéria está crescendo tão rapidamente que ela deverá chegar a esses 730. A reprodução da Nigéria está numa reposição demográfica muito grande. Nossa, que legal. Devido a uma sequência de doenças existentes lá. Oi? Oi? Quê? Não. Bora seguir. Então, olha só. Deixa eu ver o próximo para a gente pegar a sequência aqui. Olha. Pirâmides etárias, que é o nosso sentido maior. As pirâmides etárias, deixa eu só mudar aqui. Isso. As pirâmides etárias são gráficos horizontais com 2 setores separados, população masculina e população feminina. Cada barra mostra o efetivo de uma idade ou mais, né, o comum, de uma classe de idades. A amplitude normalmente é de 4 ou 5 anos, tá certo? Os dados são apresentados em número de indivíduos ou percentagem, normalmente. Certo? A estrutura de uma pirâmide dá-nos a indicação preciosas sobre os vários indicadores demográficos, como taxa de natalidade, taxa de mortalidade, expectativa de vida ou esperança de vida, e aí por diante. Também nos informa sobre o crescimento demográfico de uma população e o grau de desenvolvimento do país. Se a população cresce muito, ela mostra ser um país subdesenvolvido. Se a natalidade ela é muito alta, significa que a reprodução é elevada, o país é pobre. Olha só a imagem das 2 pirâmides que eu tenho para vocês agora. Olha a primeira pirâmide, população jovem. Olha o número de idosos nessa base, que é essa parte do cursor, essa parte de baixo. A gente tem países machistas, os homens trabalham mais do que as mulheres fora de casa, certo? Porque se for olhar em relação de trabalho, o trabalho das mulheres dentro de casa é extremamente elevado. Né? Então, é muito natural, fora de casa, ter mais problemas de poluição, de acidentes, violência. Então, fora de casa, os homens normalmente eles sofrem e morrem muito mais do que as mulheres, havendo um número maior de mulheres em relação ao número de homens. Diga, Paurã. Tá dando para ouvir? Sim. É que eu tinha visto no livro umas pirâmides que, tipo, na base tinha como se tivesse muito mais criança do que adulto e idoso. É verdade isso, que é muito difícil, né? Ter mais crianças, mas Não. tem país que é assim. Não é difícil, não, é verdade, Paurã. É mais comum do que essa segunda pirâmide que você está vendo aí. Não tem a pirâmide de população envelhecida? É muito mais comum a população jovem, porque a maior parte dos países do mundo, a maior parte é pobre. Então, é muito mais comum a gente ver uma pirâmide com a primeira classificação. Olha o número de jovens, como é muito pequeno aqui embaixo. E olha o número de adultos no meio e idosos vai reduzindo rapidamente, porque a mortalidade... Porque, Flávio, Diga. esses países assim que são pobres,
porque esse povo aí não consegue viver bastante. A expectativa de vida é muito baixa. Aí eles têm muitos filhos. Isso, porque precisa repor a população. E outra situação, muitos desses países não têm aposentadoria. Pararam para imaginar, se não tem aposentadoria, quem é que vai sustentar os idosos? Então, se olhar direitinho, quem vai sustentar os idosos é a população adulta. E jovem tem que ter em grande quantidade para repor a população adulta, porque é a população adulta a população economicamente ativa. Aqueles que trabalham no trabalho forçado, muitas vezes, agrícola. As pessoas saem para trabalhar aos 40, 45 anos, 50. Dos 50 aos 60, eles estão morrendo. A expectativa de vida é baixíssima nesses países. Acontece isso em Bangladesh, lá na Ásia, acontece isso em Botsuana, na África, na Nigéria, África. Aí, por isso, Pauran e restante do pessoal, nós temos uma expectativa de vida baixa, onde está a ponta do cursor, expectativa de vida baixa, e uma população jovem muito elevada, que é a mortalidade infantil alta com taxa de natalidade muito alta. Chega a ter em torno de 6% de crescimento alguns desses países. É muito grande, 6%. O Brasil cresce abaixo de 2%. Nós já começamos a ter um crescimento cada vez mais reduzido. Até 2050, instituem que a população do Brasil vai começar a reduzir o número. Nós vamos chegar em torno de 230 milhões de habitantes, 237, e vamos começar a reduzir, e até 2100 nós deveremos voltar para 200 milhões. Em 2100, a gente vai reduzir a população, porque o número de idosos vai se tornar grande quantidade das mortes naturais do Brasil, certo? Olha a segunda pirâmide. É uma pirâmide que o número de jovens de 0 a 5 anos, que é logo esse iniciozinho, olha, onde o cursor está mexendo, 0 a 5 anos, nós temos um número pequeno de jovens. Olha, aumenta, aí diminui. Isso aqui pode ter sido um período de doença, está em torno de 20, 19 anos, ou de guerra. Isso aqui é um país que sofre guerra, novamente sobe, né? Aí desce de novo, porque foi uma outra guerra há 20 anos. Novamente sobe, aí desce novamente. Isso aqui acontece com algumas regiões, isso é muito mais raro, lógico, mas algumas regiões que a qualidade de vida ela é relativamente boa, mas os conflitos internos fazem redução de população ou fizeram a cada em torno de 20, 25 anos. Aqui de lado eu tenho as explicações de cada uma das pirâmides, certo? Na pirâmide jovem, elevada taxa de natalidade, a base é larga, uma taxa de mortalidade elevada, o topo é estreito, uma esperança média de vida baixa, estreitamento para o topo, uma população jovem, porque a maior parte está na base, típica de países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Na pirâmide, nesse formato aqui, o segundo, população envelhecida, uma população, ela diminui a taxa de natalidade, a base sofre uma diminuição da taxa de mortalidade, o topo sofre um ligeiro estreitamento, um ligeiro aumento, porque olha, o topo tem aumentado aqui, olha, aqui a gente já vai estar em torno de 80 anos, aqui, olha, muita gente, depois de 80 começa a reduzir, ninguém vai ficar para semente, né? Aqui, olha, fraco crescimento natural, reproduz-se pouco, acidentes demográficos, em que esse período de redução são chamados de acidentes demográficos, certo? Um aumento da esperança média de vida, alargamento do topo e a população torna-se envelhecida. É muito comum haver uma formação dessa, tá bom? A próxima, a gente vai ter um foco. Eita, faltam 10. A próxima, a gente vai ter um foco diferente. Vocês estão conseguindo perceber essa seta maior, lateral, duas setas laranja,
ela mostra o seguinte, são chamadas classes ocas. No meio, a gente tem uma redução de uma faixa de idade. Olha essa faixa vermelha aqui no meio. Ela está reduzida em relação à faixa mais velha e à faixa mais nova. Observando isso, ele saiu aqui. Observando isso, eu vou conseguir perceber, é o nome que se dá a uma classe que é menor do que aquela que representa o escalão etário superior. Então, cada uma das faixas etárias, ele saiu. E saiu para vocês também, não foi? Então, deixa eu só visualizar aqui outra situação. Tá aqui. Então, vocês conseguiram perceber que cada uma faixa de idade... É, porque eu estou voltando para mim, viu? Eu estou... Cadê eu? Flavinho, aparece eu. Cadê eu? Eu não estou me vendo nem por mim. Classe oca é quando uma faixa de idade... Vocês estão vendo aqui que o cursor está deslizando roxinho. Olha aqui, ó. Tá vendo? Conseguem perceber? Classe oca. É o último elemento que eu vou visualizar com vocês agora, certo? Deixa eu tentar. Tempo interromper. Aqui. Pronto. Para a gente voltar para mim. Meu coração, sem saber onde estava a direção, saiu correndo, gritando e cantando. Cara, caramba, cara, cararô. Oxi, tá tudo negão ali. Achei. Achei-me. Bom, deixa eu ver aqui. Aqui eu vou... Ativei. Pronto. Aí eu vou mudar a tela para o lado de cá. Então, olha só. Vocês conseguem perceber que cada uma das regiões, onde que eu mostrei para vocês, na relação da pirâmide, ela vai dar reflexo direto nas classes de idade, ou feminino ou masculino. Então, um cuidado muito grande quando for visualizar cada um deles, certo? Vocês estão ouvindo direitinho agora? Sim. Beleza. Então, olha só, cada um tipo na classificação geral de pirâmide etária, ela vai refletir sobre o país. Se o país é desenvolvido, se o país é subdesenvolvido. O país desenvolvido, normalmente, a base é estreita, o topo é largo. Num país subdesenvolvido, aí a gente já tem uma relação diferenciada em que a base no subdesenvolvido, larga, topo estreito. Desenvolvido, base estreita, topo largo. O Brasil, deixa eu escolher um Gustavo. Gustavo, o Brasil tem base larga ou base estreita? Ô, Flávio. Flávio? Pra mim, o senhor tá parecendo uma voz travando. Eu não tô escutando direito. Melhorou agora? Melhorou. Pronto, então... Flávio, tem alguém matando um animal aí, Flávio. Mas o meu tá guardado aqui. Não, meu animal não. Meu animal é vegetal. Não tenho nenhum animal aqui em casa não. Então... Professor, eu não sei mais o que está acontecendo. Os caras aqui tem um cachorro ali gritando, os caras aqui estão falando de ir lá chamar o outro para casa dos outros. Não estou mais entendendo nada. Bora, deixa o chat de lado. Olha, Gustavo, você consegue identificar um país desenvolvido, ele tem base larga ou base estreita? Base estreita. Base estreita. Muito bem, Gustavo. Que bom. Aí deixa eu escolher uma Duda Moraes. Duda, um país subdesenvolvido, ele tem topo largo ou topo estreito? Maria Eduarda Moraes. Tá bom, vou pular aqui. Dani, um país subdesenvolvido tem o topo largo ou topo estreito? A internet tá ruim.
Tá caindo direto. Nossa, Repete mas a você... pergunta, por favor. Tá. Um país subdesenvolvido tem o topo largo ou o topo estreito? Rapaz. Não sei, acho que largo. Olha, subdesenvolvido, por ter poucos idosos, Estreito. o topo vai ser estreito, tá certo? Estreito. Estreito significa para topo, que vive pouco. Para topo, largo, vive muito. Um país desenvolvido, normalmente o topo largo. Um país subdesenvolvido, o topo estreito. Desenvolvido, topo largo. Subdesenvolvido, topo estreito. Tá certo? Olha só, gente. Eu sei que vocês concluíram as atividades de vocês, que fecharam até a página 92, não foi isso? Eu precisava tirar as dúvidas e colocar situações, e mesmo assim ainda percebi agora que tem gente que estava com dúvidas muito fortes, tá certo? Em relação às pirâmides etárias. Então, a próxima aula, vocês deem uma lida no capítulo todo. A próxima aula eu vou repassar, corrigindo as questões de vocês, tá? Lá no chat, eu tenho uma situação de questionamentos. Tá até anotado aqui oitavo, isso. Flávio vai cair. Isso, eu sei. A gente tem como nota, tá certo? Tudo que a gente está fazendo aqui, inclusive Atividade. o próprio Né? chat, é uma evolução de nota, tá? E já estou montando a nossa avaliação para ser feita também online, tá bom? Então, no geral... O senhor vai estar cobrando a atividade, é? Atividade, sim, também. Tá bom, essas atividades até a 92. Oi, Laila. Vai postar essa aula? Vou sim, ela vai ser postada em até 48 horas, certo? Completa? Completa, do início até agora. Ele está gravando até agora. Tá bom? Bom. Tá. Então, vocês todos, tem alguém que tem mais alguma dúvida? Arthur, Já Lara, Maju... Não, sem dúvidas, Flávio. Já entendi. O Irna, assunto até que é fácil. Leonardo... E por favor, não chamem os outros para ir para as suas casas, viu? Isso é extremo. Pronto, tá certo. Beijo no coração de todos, E gente. ataque Não as esqueçam de visitar o fórum, tá certo? Tchau. Não deixem de visitar o fórum e responder as questões. Eu estaria anotando por nome, tá bom? Beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Tchau, Flávio. Tchau, Flávia. Flávio.